Está na hora de mais um módulo de Geografia na quarentena. Turma de nono ano, primeiro trimestre, módulo 5, Organizações Internacionais e Blocos Econômicos. Lembrando que é para ficar em casa, galera. A gente tem mais de 50 mortos, a gente tem a falta de um ministro da Saúde, a gente precisa se cuidar, né? A situação está muito grave ainda e temos que nos proteger e proteger aqueles que a gente ama. Bom, a gente fez uma espécie de live antes desse módulo, né, para a gente poder explicar um pouco sobre esse contexto em que surgiu a ONU, outros organismos internacionais e o contexto em que começou a engatinhar os blocos econômicos. A gente está, então, eu inclusive sugiro que se você está assistindo esse vídeo agora e não assistiu a live, você pode, de repente, assistir a live primeiro e depois retornar aqui. A gente está aqui fazendo uma síntese só desse conteúdo. A gente está no momento, né, isso que é logo após a Segunda Guerra Mundial, o momento do pós-guerra, e que a gente tem uma ressaca moral causada pela Segunda Guerra Mundial. Existe um ranço muito grande, uma repulsa aos movimentos nacionalistas, né, já que o nazifascismo trouxe tantas mortes e tanta destruição. Existe um sentimento de buscar a paz entre os países, uma vontade, um desejo de buscar a paz entre os países a partir da diplomacia, perdão, de relações diplomáticas, e a necessidade de fazer uma reconstrução econômica, né, dos países que foram devastados pela guerra. Nesse contexto, acontece, de um lado, a criação da ONU e de organizações supranacionais, né, que estão acima das nações, e, por outro lado, na questão mais econômica, acordos de cooperação econômica bilaterais, né, quer dizer, cooperação bilateral, eu ajudo numa coisa e você dar algo em troca, e a formação dos primeiros blocos econômicos, que são a Benelux e a SECA. Mas a gente também não pode pensar que a gente vivia numa situação de extrema paz e de margaridas pela geopolítica do planeta. Pelo contrário, a gente no pós-guerra tem a organização da Guerra Fria. A Guerra Fria foi aquela disputa, aquela tensão, né, aquela guerra não declarada, uma tensão muito forte, marcada pela bipolarização entre duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, ambas com poderio militar bélico absurdo, com armas de destruição em massa em grande quantidade, exércitos gigantescos, redividindo as fronteiras da Europa entre si, expandindo mais tarde, né, essa divisão para outras regiões do mundo, né, a partir do momento que o socialismo se espalha pela África e pela Ásia, né, essa tensão só aumenta. A gente tem a criação de pactos militares, né, esses acordos bilaterais. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é um pacto militar chefiado pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, que é a resposta à OTAN, o pacto militar chefiado pela União Soviética. E esses pactos funcionavam mais ou menos da seguinte maneira. Vou dar um exemplo, né? A França é signatária da OTAN, ela participa da OTAN. Então, se na França houvesse qualquer pressão revolucionária para aderir a algum sistema socialista por meio de uma revolução, a OTAN poderia intervir na França para acabar com esta revolução. Da mesma forma, o Pacto de Varsóvia intervia quando você tinha alguma revolta popular contra o socialismo e querendo se separar da União Soviética. A gente também teve acordos econômicos, que foram o Plano Marshall, do lado dos Estados Unidos, e o Comecon. Plano Marshall e o Plano Colombo, que era o Plano Marshall era um nome mais usado para a Europa, o Plano Colombo foi o nome mais usado para o Japão e Ásia. E que eram empréstimos, né? O Plano Marshall e o Comecon basicamente eram empréstimos que as superpotências davam para a reconstrução da economia, e em troca, o país que recebia empréstimo passava a ser um aliado político importante para a superpotência.
A gente também tem nesse momento uma coisa muito importante, que a Europa ela deixa de ser protagonista da geopolítica mundial, que a Europa era o centro da política mundial até a Segunda Guerra, e a partir daí ela passa a ser coadjuvante. E nesse mesmo momento, muitas das colônias, ainda colônias europeias na África e Ásia, começam sua luta por independência. Quer dizer, mais um enfraquecimento aí da Europa, porque, por um lado, ela se enfraquece pela guerra, ela se enfraquece porque ela deixa de ser protagonista e os Estados Unidos e a União Soviética passam a ter essa disputa, e aos poucos os países da Europa vão perdendo as suas colônias. Então, é um baque muito grande na Europa. Mas, ao mesmo tempo que isso acontecia, a gente tinha os países europeus buscando criar cooperações econômicas e áreas de livre comércio. A gente tinha a consolidação da Organização das Nações Unidas e das suas representações. E o que acontece? Os conflitos entre os países, né, eles passam a ser discutidos, debatidos e até mesmo mediados pela ONU. Né? A ONU passa a ser um centro de opinião pública internacional. E isso ganha importância com o tempo. Assim como a tensão permanente da Guerra Fria e da guerra armamentística, do medo de chegar a uma guerra nuclear, precisava de uma mediação. E a ONU, muitas vezes, serviu de mediadora para a Guerra Fria em si ou para os conflitos que vieram com ela. E aí a gente tem umas imagens, só para a gente falar da ONU, né? A gente tem a imagem da sede da ONU, que fica em Nova York, nas margens do East River. Era uma antiga região de abatedouros de Nova York, que foi doada pela família Rockefeller. E é muito interessante porque esse projeto desse prédio, na verdade não é um único prédio, é um complexo de prédios, ele foi liderado por um importantíssimo arquiteto francês, o Le Corbusier, e vários arquitetos de vários países. E o projeto final, ele é do Le Corbusier e do Oscar Niemeyer. Então, olha que máximo. O Oscar Niemeyer, entre outras obras, como o próprio Ginda Bloch, olha que loucura, faz a sede da Organização das Nações Unidas, que é muito conhecida por essa torre de vidro azulado, essa sequência com todas as bandeiras dos países, e esse mega auditório aí curvo, que é onde fica embaixo disso a Assembleia Geral, que é essa segunda imagem aí no sentido horário, né, onde tem esse monte de cadeira, esse plenário. Essa é a vista, o visual da Assembleia da ONU, onde todos os representantes se sentam, né, e participam. E a ONU também é muito conhecida por concentrar várias obras artísticas importantes e obras que têm um cunho político muito grande. Né? Então eu escolhi duas para mostrar para vocês. Essa escultura da arma, que fica na praça, né, nos jardins em frente à ONU, aparece muito em filmes que se passam em Nova York, é muito fundo de fotografia, e ela simboliza muito bem, né, a proposta da ONU, que é ser contra a guerra, ser contra a violência. Então essa arma com um nó, eu acho que ela representa muito o que é o ideal da ONU. E esse painel aí é o painel Guerra e Paz, que é do Portinari, um dos maiores pintores brasileiros do modernismo, e esses dois painéis gigantescos estão na entrada do pavilhão principal da Organização das Nações Unidas. Bom, e como funciona a ONU? Como a ONU funciona é uma complicação bem grande. Mas eu achei que essa imagem foi uma das que deixou mais fácil da gente entender. O mando da ONU, né, o coração da ONU, é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é formado por 15 países. Desses 15 países, 5 são fixos, que são os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia, antes a União Soviética, agora a Rússia, né, e a China. Esses 5 países são fixos e eles entraram, né, quando a ONU é criada, eles fazem parte desse Conselho de Segurança e, não por acaso, são os 5 primeiros países do mundo a possuir armas atômicas. Né, isso dá um poder de representatividade, deu um poder de representatividade também a esses países. E os outros 10 países são eleitos a cada 2 anos. Existe uma rotação, né, um rodízio de países, de 10 membros.
sendo que os 5 membros fixos, eles têm direito a veto. Eles podem vetar um país específico para fazer parte do Conselho de Segurança. Bom, existe a Assembleia Geral, que está aí representada em azul, que corresponde a todos os países, são 193 países membros. Cada país representa um voto na Assembleia Geral. As tropas da ONU, que são os capacetes azuis, eles obedecem diretamente ao Conselho de Segurança, tá? Não à Assembleia Geral. Tem a Secretaria-Geral, que é a parte administrativa e burocrática da ONU, que funciona em paralelo, né, ao Conselho de Segurança e à Assembleia. E da Assembleia Geral, né, do conjunto geral da ONU, a gente tem um Conselho Econômico e Social, a Corte Penal Internacional, que é o Tribunal de Haia, ele julga crimes de guerra, enfim, é uma espécie de uma Suprema Corte Internacional, e a Corte Internacional de Justiça. Na verdade, são duas cortes internacionais, né? Uma penal e a outra não. Por exemplo, quando é alguma questão comercial, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, ele encaminha para a Corte Internacional de Justiça. Quando é uma questão como crime de guerra, é encaminhado para a Corte Penal Internacional. A gente tem alguns órgãos e agências especializadas da ONU. Eu vou ser muito sincero com você, a diferença entre o que é órgão e o que é agência especializada, ela é bem fluida, ela é bem complexa. De uma maneira geral, o que está indicado como órgão, ele é mais interno à ONU, tem menos autonomia. E as agências especializadas têm uma maior autonomia. Mas isso é uma autonomia administrativa também, então não tem grande mudança. A gente repara que entre os que estão como órgãos da ONU aparece a Unicef, né, que todo mundo conhece, que cuida da questão das crianças, da infância. E entre as agências especializadas tem a FAO, que é de alimentos e combate à fome, a Unesco, de educação e cultura, a WHO, que na verdade é a Organização Mundial de Saúde, World Health Organization, e a HTO, que na verdade é a OMC, Organização Mundial do Comércio. A gente tem que perceber que às vezes as siglas estão em inglês. A gente vai ver um pouco mais sobre essas siglas aí no próximo slide. E aí, gente, tem os símbolos, né, dessas organizações da ONU, que eu acho que são vários. Olha, o símbolo da Unesco, que está aqui em preto, mais embaixo, ele em geral vai aparecer em museus, vai aparecer em grandes exposições, em prédios históricos que recebem verba da Unesco para fazer, como é que se diz? Restauro. Então é um símbolo que você vê muito ligado a isso. O da Unicef, que todo mundo conhece, né, aparece lá no Criança Esperança, etc. e tal. Tem embaixo em azul o símbolo da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Ali tem a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que fala sobre a questão dos direitos trabalhistas no mundo inteiro. Tem o PNUD, que está ali no canto, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Econômico. Tem o UFNPA, que é o Fundo de População, de Demografia da ONU. Enfim, tem várias organizações aí e vários organismos internacionais chefiados ou comandados pela ONU. Mas além da questão da ONU e das organizações internacionais, a gente também tem o início da cooperação econômica, né, que são os primeiros blocos econômicos. Esses primeiros blocos econômicos, eles estão baseados no livre mercado, né, na redução de tarifas alfandegárias. Os primeiros exemplos que a gente tem desses blocos econômicos são o Benelux, que é um grupo formado por Bélgica, Países Baixos, né, que é Holanda, e Luxemburgo, e a SECA, que é a Cooperação Econômica do Carvão e do Aço, que fazem parte os mesmos países do Benelux e mais a Itália, a França e a Alemanha. E esses dois blocos são como se fossem os avós da União Europeia. Quando a gente estudar a União Europeia, a gente vai ver que esses blocos foram o protótipo aí da União Europeia. E qual é o objetivo desses blocos econômicos? É unir os mercados, aumentando o comércio entre os países membros e fazendo com que os países membros possam negociar em bloco. Então, se você negocia em bloco, você tem um poder maior de negociação com os outros parceiros comerciais.
E aí eu descolei esse mapa em que mostra, né, os principais grandes blocos econômicos do mundo. Ali em marrom, né, está o Espaço Econômico Europeu, a União Europeia, que é o melhor exemplo ou modelo de bloco econômico que a gente tem. A gente tem o Mercosul, que a gente faz parte, aqui em verde, né? O NAFTA, que está em azul, que é o North America Free Trade Association, Estados Unidos, Canadá e México. A Comunidade Andina, né, também chamada de Pacto Andino, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. O CARICOM, né, que é a Comunidade Econômica do Caribe. A África também tem seus blocos econômicos. A região do sul da Ásia também tem um bloco econômico ali da Índia e do Sudeste Asiático também. São vários blocos econômicos, alguns bem mais coesos do que outros, tá bom? Eu também achei essa imagem que é bem interessante. Ela mostra a evolução dos blocos econômicos, né? Que você tem várias fases. A primeira fase é uma zona de livre comércio, em que você tem a redução das tarifas alfandegárias. Aí você cria uma união aduaneira, que você tem um livre comércio e uma política comercial uniforme, assim, negociando em bloco com outros países. Você evolui para o mercado comum, em que você tem o livre comércio, a política comercial uniforme, e você também tem um livre movimento de fatores de produção, né? Um livre movimento de algumas matérias-primas ou alguns investimentos, vai depender do caso do mercado comum, qual é o bloco econômico. Aí evolui para a União Econômica, né, em que você tem a harmonização de algumas políticas e passa a ter órgãos internacionais, até para a União Econômica Total, né, que você tem a harmonização de todas as políticas. A União Europeia, por exemplo, ela estaria entre a quarta e a quinta fase. Ela tem uma moeda única, ela tem um parlamento, ela tem uma corte, né, um tribunal. Então, o grande modelo de bloco econômico que a gente tem no mundo é a União Europeia. E eu também achei interessante colocar essa tabelinha mostrando algumas vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. Eu, pessoalmente, não concordo com muitas das coisas que estão aqui, não, mas eu acho que isso ajuda o entendimento. Então, são vantagens do bloco econômico, né? O menor custo dos produtos, óbvio, redução das tarifas, uma maior disseminação da tecnologia entre os países membros, isso vai depender também de qual tipo de bloco econômico, né? Uma maior eficiência na produção, na administração, na comercialização, vantagens competitivas por conta da eliminação de tarifas para as empresas, isso é ótimo, e também o aumento do consumo, que permite maior rapidez no ciclo de produção. Isso tudo está válido. Nas desvantagens, vamos lá. Primeira, qualquer empresa que queira participar de um bloco comercial faz concessões comerciais, né? As empresas, se por um lado ela tem a vantagem de ter um mercado maior para vender seus produtos, às vezes as empresas têm que fazer concessões. Sobretudo quando você, neste bloco, possui empresas de outros países com uma concorrência mais ágil. Então, isso às vezes é complicado. Alguns setores específicos, isso é bem complicado. Tanto que tem poucos setores específicos de determinados produtos que, mesmo na União Europeia, não existe livre mercado de certos produtos. Tá? Então, alguns produtos ainda têm esse protecionismo. Perda da soberania nacional, isso na verdade não existe. Nenhum país europeu perdeu sua soberania, né? Isso existe se você chegar no nível máximo de união, mas meio que irreal. Enfraquecimento do multinacionalismo perante o regionalismo criado por blocos comerciais cada dia mais potentes. Isso é interessante, né? Porque o que é esse multinacionalismo? É aquela ideia que a ONU traz, né? Hoje em dia, o que é mais importante? Quem tem mais força, a ONU ou a União Europeia? A ONU tem mais força por ser maior, ter mais países. Mas a União Europeia é um bloco real, né, econômico, político, cultural, e a ONU não consegue ter esse grau de união. Então, essa é a crítica que está sendo feita aqui. Isso pode enfraquecer os organismos internacionais. E a polarização geopolítica do mundo. Nessa luta, as pequenas nações e os países subdesenvolvidos continuarão a ser os mais perdedores. Isso é uma verdade. Quando a gente tem grandes blocos econômicos sendo formados, sempre alguém sai perdendo, né? No caso do Mercosul, por exemplo, o Brasil é o país cabeça do Mercosul, né? O que tem o maior mercado, tem a maior economia.
O Brasil tem uma posição extremamente confortável no Mercosul, mas nem todo país passa por isso. Por exemplo, quando a gente vê a União Europeia, o poder e a influência que a Alemanha ou que a França tem é muito maior do que Grécia ou Portugal. Tá? Então a gente tem que perceber que mesmo nos blocos econômicos, as maiores economias têm maior força e isso não muda. Tá ok? Isso é só para sistematizar, né, esse conteúdo rapidinho. Eu espero que seja um vídeo rápido e não deixe de assistir a live. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vai lá nos comentários. Se possível, dá uma curtida. E se possível, segue o canal, sabe por quê? Se a gente conseguir um número maior de seguidores, a gente consegue organizar melhor essas lives. Tá bom? Um grande abraço para vocês, estou com saudade. E não esquece, galera, se cuida, fique em casa, proteja seus pais, tá bom? Isso vai passar e a gente está enfrentando isso juntos. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Qualquer coisa é só chamar.